Agora, Márcia, eu pego do ponto exato que Paulinho da Força deu a deixa aí. Sanção presidencial. De acordo com o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, o presidente Lula deve vetar esse projeto de lei que prevê a redução das penas para os condenados pelo 8 de janeiro e também pela trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que será beneficiado diretamente com a redução de pena. Atualmente, ele foi condenado, já está cumprindo essa pena de 27 anos e 3 meses ao total. Regime fechado não é tudo, é cerca de 6 anos. E com isso, ele ficaria com 2 anos e 4 meses em regime fechado, que é exatamente pela unificação dos crimes de tentativa de golpe de Estado e tentativa violenta de abolição ao Estado Democrático de Direito. Bom, foram 291 votos favoráveis para a aprovação do projeto de lei da dosimetria, 148 contrários. Partidos como PL, PP, Republicanos, PSD, esses concentraram aí os votos para aprovação. A base governista tentou modificar a proposta no plenário, apresentando 6 destaques, que são aquelas sugestões de alteração ao texto, mas todos os destaques foram rejeitados, portanto, vitória da oposição. E o líder do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, na Câmara, Sóstenes Cavalcante, confirmou que o projeto foi colocado à votação de surpresa, inclusive pegando ali de surpresa os integrantes da base governista e o governo como um todo, após um acordo que foi fechado com o Hugo Mota, o presidente da Câmara, e também os líderes do Centrão, e com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente lembra que essa aprovação ocorre também dias depois do senador Flávio Bolsonaro anunciar sua pré-candidatura à presidência da República. Depois, no domingo, em entrevista, e a gente transmitiu ao vivo, disse que teria um preço para ele desistir. Na segunda, ele se reuniu exatamente com os presidentes dos partidos do Centrão. Ontem, ele se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que deu o aval a essa proposta que foi aprovada pela Câmara e agora deve ser analisada pelo Senado na reta final. Volto com vocês. Obrigada, Rani, pelas suas informações. Vamos chamar os nossos analistas do dia, então, para falar sobre esse assunto. Mano Ferreira e João Belucci, boa tarde, bem-vindos. Vou começar pelo Mano, dizendo que tudo indica que vai passar no Senado também, porque já estava articulado com Davi Alcolumbre, que mesmo ontem já se pronunciou, disse que vai colocar em pauta. Ou seja, uma articulação de Hugo Mota com os líderes do Centrão para que a candidatura de Flávio Bolsonaro seja retirada. É isso, Mano, que a gente está entendendo dessa articulação? Qual a previsão para os próximos passos, então, do Centrão e de Hugo Mota? É por aí mesmo, Márcia. Muito boa tarde a você, boa tarde, João, e toda a nossa audiência da Jovem Pan. A gente está assistindo a uma concertação do Centrão para tentar esfriar a candidatura de Flávio Bolsonaro, por um lado, e, por outro lado, também precisamos colocar esse projeto dentro do contexto maior de briga entre os poderes, porque a gente está assistindo quase a uma queda de braço para ver quem manda mais na agenda política. Mas eu chamo a atenção para uma fala do relator na Câmara, Paulinho da Força, em entrevista mais cedo ao Morning Show, ao falar que, após a aprovação no Senado, que parece estar encaminhado para a próxima semana, o projeto vai para a sanção do presidente Lula e que, em caso de veto, o jogo praticamente retomaria do zero no Congresso Nacional. Eu senti uma piscada de olho do relator para uma possível mudança de temperatura na negociação entre Centrão e bolsonarismo. Ou seja, o fato de que provavelmente assistiremos a um veto do presidente Lula deve levar ao desfecho dessa novela apenas para o próximo ano. E Paulinho da Força também adiantou, o carnaval vai ser cedo, vai ser no começo de fevereiro. Então, esse jogo todo pode ser empurrado para meados de março, na boca das articulações eleitorais. Agora, João Belucci, o STF vai ter força para barrar isso também? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Mano, e toda a audiência do Tempo Real. Realmente é uma questão que fica no ar na medida em que o STF não tem se omitido em se intrometer nos grandes temas nacionais,
em grande verdade, é provocado pelas partes, pelos líderes partidários, mas também sempre avoca para si grandes decisões. Pode ser que aconteça isso. Agora, pela construção que foi feita ontem, né, de pego de surpresa, já tem aquela interlocução no Senado, tudo indica que há uma construção, inclusive, com o próprio Supremo Tribunal Federal, por meio de fontes ou emissários, não que isso seja permitido pela lei, mas acaba acontecendo. A gente sabe que os ministros acabam sondando politicamente o Congresso. O importante do fato foi a questão da discussão, né? O governo marcou sua posição, a oposição, junto ao Centrão, marcou sua posição, e agora a votação foi aprovada. E a gente espera que passe no Senado e que se conserte, na minha visão, essa injustiça que foi cometida com essas pessoas que cometeram crimes de dano, quando muito, mas dificilmente seria difícil imputar a elas a conduta do golpe de Estado em si, na medida em que elas não tinham liderança, articulação, armas, enfim, toda aquela questão que a gente já sabe. Agora, realmente, acho que o Supremo ele vai sentir a temperatura. Se sentir que dá, ele se intromete no tema. Se sentir que ficou apaziguado, como o Mano bem colocou, uma concertação, aí ele se omite e deixa a coisa fluindo lá via Câmara dos Deputados e Senado. Mas agora a pena de Jair Bolsonaro cairia para 2 anos e 4 meses de reclusão, uma pena menor, por exemplo, de um crime de tráfico, de um porte de cocaína e tudo, para a gente fazer uma comparação, né, Mano Ferreira? Será que a nossa democracia está preparada para um crime tão grave quanto foi julgado no STF, uma redução também tão grande de pena? Pois é, Márcia, isso me preocupa, porque o sinal que nós temos dado é de pouco prestígio das instituições democráticas. O que nós vemos também ontem com todo aquele caos que assistimos na Câmara dos Deputados, inclusive com ataques à liberdade de imprensa e ataques físicos a jornalistas por parte da Polícia Legislativa a mando do presidente da Câmara. Então, nesse contexto todo, isso me preocupa bastante. A mensagem que passamos é que, no jogo dos interesses políticos, tudo vale mais do que a robustez das instituições do Estado brasileiro, e eu vejo isso com muita preocupação. João Belutti, já que o Centrão deu a cartada, Tarcísio vai acatar e Flávio vai recuar? A tendência toda é essa, viu, Márcia? Até se criticou muito, por um lado, o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, mas com toda essa construção que foi feita da anistia, dos partidos do Centrão, de alguma forma, os líderes do Centrão não se manifestando de forma tão enfática quanto a candidatura do Flávio Bolsonaro, me parece que há um peso ainda muito grande do bolsonarismo, da família Bolsonaro. Então, a tendência agora é que o Flávio recue, caso, né, as pessoas saiam esteja toda a construção burocrática da legislação e as pessoas saiam do cárcere, me parece que aí seria, sim, o fato o acordo. O Flávio sai, entra o Tarcísio com essa grande construção, os partidos do Centrão e o próprio PL do Valdemar e do Bolsonaro. Já já a gente volta então com mais análises. A nossa enquete do dia é sobre esse tema, o projeto de lei da dosimetria que foi aprovado na Câmara. Agora a gente quer saber a sua opinião. Você concorda com a redução de penas para os condenados do 8 de janeiro? Vota na nossa enquete no YouTube, no chat que está acontecendo ao vivo agora lá também. Também manda a sua opinião no 119-1325-8055. É o nosso canal direto com você. Ó, tá aparecendo na tela o nosso WhatsApp ao longo do programa. Eu vou ler algumas mensagens.